No último e sétimo portal, adentramos a casa interior. Aprendemos que pertencer antes de qualquer coisa é habitar nós mesmos. Que existe uma casa sem endereço, sem chave, que não pode ser vendida nem herdada, porque ela existe aqui, dentro de nós. No último portal, ainda olhamos para os potenciais da quarta casa astrológica e seu signo, Câncer. O que esses potenciais nos trouxeram? Fazendo um paralelo com os arquétipos da inocente e da órfã, tomando aqui a liberdade poética de mudar o gênero, que nos são ensinados pela Carol Pearson no livro O Herói Interior. A essa altura da Roda das Lobas, nós já estamos cientes de que todo potencial tem sua sombra, então estamos agora adentrando o oitavo portal para nos aprofundar na sombra que já nomeamos, que é a da rebelde cínica, aquela que aprendeu cedo demais que pertencer dói, que se abrir é se expor, e que confiar é entregar munição para quem um dia pode vir a nos ferir. E essa versão, ela desenvolveu uma estratégia que é dolorosamente eficiente. Antes de ser abandonada, a rebelde abandona. Antes de ser rejeitada, ela rejeita. E antes de precisar de alguém, ela acaba decidindo que não precisa de ninguém. Se identificou? Mas a grande questão disso, Lupitas, é que quem atira primeiro nunca é pego de surpresa. Mas também nunca é pego no colo, né? E nesse lar que a gente descobre que está habitando, podem até existir cômodos que são vistos por todos, cômodos que talvez não nos sintamos ainda preparados para entrar e tudo bem. E existe também um teto que simboliza o que faz com que a gente se sinta seguras. Para responder isso com profundidade, algumas questões são necessárias. Quais padrões familiares ainda nos habitam e que adaptações surgiram deles e que já não são mais necessárias? Como seguimos honrando as nossas raízes, sim, mas sem repetir esses ciclos? É possível nos sentirmos totalmente seguras neste lar que é só nosso? Para responder tudo isso, bora atravessar juntas o segundo portal de Câncer e da quarta casa, a prova do pertencimento. Vamos ser rebeldes juntas. Olá, eu sou a Luciana Lino Jerônimo, escritora, editora, terapeuta e criadora do projeto Transformando Meninas em Lobas. Aqui eu compartilho reflexões profundas sobre autoconhecimento feminino e nossos ciclos, sob a ótica da psicologia junguiana, comportamental, do IFES, assim como linguagens simbólicas, tarô, astrologia, não para prever o futuro, mas para nos conectar novamente com o nosso desejo, corpo e voz. Essa é a terceira temporada do podcast TML e a gente vai perpassar 24 portais de iniciação ao longo de um ano astrológico, sob o tema A Roda das Lobas. Chegou o momento de recuperarmos finalmente a nossa soberania. Sejam todas bem-vindas. A quarta casa astrológica governa aquilo que nos forma antes mesmo de escolhermos qualquer coisa. A família, as primeiras memórias emocionais, aquele território onde a gente aprende o que significa pertencer. É nesse território que desde muito cedo, de forma instintiva, logo inconsciente, a gente aprende que se o vínculo é seguro, estamos seguras. Mas se uma insegurança já começa a surgir e uma desconfiança também, a gente acaba se mantendo em um estado de alerta constante. O amor pode até vir a se manter quando a gente erra, mas ele acaba sendo retirado no primeiro sinal de decepção, não é mesmo? A gente aprende isso muito cedo. E Câncer é o signo que rege tudo isso, essa casa. E ele carrega uma luz muito conhecida, que é a luz do cuidado, do acolhimento, da memória e da sensação de lar que é necessária a todos nós. Mas toda a concha que um dia protegeu também pode nos isolar, não é mesmo? Por isso que nesse portal a gente vai falar de sombra. Quando o
pertencimento, lá no passado, ele veio acompanhado de rejeição, de ausência ou até mesmo de traição, uma parte muito inteligente da gente, regida pelo nosso querido ego, aprende uma lição importante e precoce. É mais seguro não precisar de ninguém. E essa é a sombra de tudo isso que está nesta casa astrológica e no signo de Câncer que a gente vai investigar nesse portal, né? Uma proteção tão antiga que com o tempo endureceu até parecer frieza absoluta. A rebeldia cínica de quem já foi ferida tantas vezes que decidiu, silenciosamente muitas vezes, nunca mais estender a mão primeiro. Porque se ninguém puder nos machucar de novo, ok, né? A gente vai viver feliz assim, isoladas. Mas será mesmo? Então, a gente aprende sempre que é necessário atirar primeiro, desconfiar antes de ser traída, se afastar antes que se afastem da gente. E até mesmo sermos duras, críticas, antes de serem duros e críticos conosco. Tornar um pouquinho ao que nos disse a Carol Pearson lá no livro Herói Interior. Ela estava nomeando aí esse território todo como o arquétipo da órfã, né? A parte que já perdeu a inocência, que já viu o mundo falhar e que carrega uma lucidez amarga sobre como as coisas realmente funcionam. A grande questão, o fato que não podemos descartar, é que a órfã que vive dentro da gente ainda não está totalmente errada não quando ela desconfia, né? Uma boa dose de desconfiança pode ser saudável, afinal, a gente já superou aquele primeiro arquétipo da inocente, aquela que em tudo acredita, fantasiando sem a mínima conexão com a realidade. Amadurecer significa ultrapassar esse arquétipo. E quando a órfã surge, então, o problema é que ela acaba ficando uma característica muito marcante, uma máscara que não sai do nosso rosto de jeito nenhum. A que se transforma na mulher que afirma: eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Como se tivesse ficado presa lá naqueles primeiros momentos em que a desconfiança virou a única linguagem possível. Nenhuma parte se rebela sem motivo, né? Na linguagem do IFES, os sistemas familiares internos, a rebeldia cumpre uma função protetora. No modelo criado pelo Dr. Richard Schwartz, então, a gente pode afirmar que a rebelde é uma parte gerenciadora interna. Uma parte que surgiu cindida muito cedo, porque percebeu que confiar sem reservas em alguém tinha um preço. Então, essa parte assumiu a função de nos manter seguras, mesmo que isso signifique também nos manter distantes de todos. Sempre afirmando aqui que o ego é astuto, e isso se revela especialmente nesse tipo de adaptação que acontece, ó, tudo aqui dentro da nossa psique. Assim, para evitar a dor, essa parte gerenciadora, ela analisa uma boa dose de desconfiança, não necessariamente saudável, antes de sentir. Ela acaba testando antes de se entregar. E com o passar do tempo, ela ganha tanta força que responde a todas as situações de uma forma igual, já decidindo a resposta antes mesmo que as perguntas sejam feitas. Nesse caso, a gente pode afirmar, então, que o complexo surge, né, conforme Jung dizia, e que essa parte ela acaba sequestrando o nosso ego, a nossa consciência, que fica indefesa. E aí, todas as vezes que situações semelhantes acontecem, a parte vem, assume o comando sozinha, não permitindo que o self, que é o nosso centro gerenciador da psique, a nossa parte mais autêntica, sequer esteja por perto para liderar, para se comunicar. É complexo mesmo pensar que tudo isso está acontecendo aqui na nossa psique enquanto a gente está seguindo a vida, né? E a gente não sabe de todos esses processos. Então, enquanto a gente está lá testando os outros antes de nos abrir, saindo de relações antes que elas deem errado, ou até mesmo rindo de algo que no fundo traz dor psíquica profunda, a gente segue pensando que jamais deixar
que o que julgamos vulnerabilidade inaceitável seja visto pelos outros, né? A gente não quer que ninguém conheça essa parte de nós, essa órfã rebelde que é vulnerável. E aí a gente arrisca ficar sozinha, a precisar dos outros, porque em algum momento nós fomos decepcionadas ao pedir ajuda. E ainda dissemos assim, eu sabia que isso ia acontecer, né? Fingindo que a decepção não doía, assim que a ajuda não vinha, ou assim que a nossa necessidade não era suprida. Dá para entender, então, que a nossa rebeldia, ela não nasce sozinha. Ela costuma repetir uma lógica que foi aprendida em casa, aprendida com o passar do tempo. Um silêncio que substituiu o afeto, a cobrança que se disfarçou de cuidado, ou a ausência que acabou nos ensinando a não esperar nada de ninguém. E muito importante, gente, a análise, a caminhada de autoconhecimento que a gente está fazendo aqui, como a gente gosta de chamar, aqui no TML, a busca de vida plena e criativa, não é um instrumento para a gente ficar apontando o dedo, culpando pessoas com quem convivemos ou crescemos pelas nossas partes, pelos arquétipos, pelas pessoas adaptadas que existem aqui na nossa psique. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para reconhecer tudo isso que a gente criou ou herdou, até mesmo sem escolher, inconscientemente, e, com maturidade de loba, fazer escolhas novas, compreender partes, integrar sombras. E por saber que é difícil, sim, bancar escolhas com maturidade de lobas, é que a gente criou a Rota das Lobas, né? Então não vamos aí ficar uivando em desconsolo, mas vamos passar pelos portais juntas, porque eles existem para nos ajudar. E, como aprendemos com a própria Carol Pearson, os arquétipos da inocente e da órfã, eles são apenas arquétipos iniciais de uma grande jornada do herói que todos nós deveremos percorrer, né? Assim, pensar que a sombra da rebeldia cínica é apenas um estágio do caminho, feito para ser percorrido, experimentado por todas nós, nos tira a culpa, o peso da sensação de erro. Tantos potenciais de luz quanto os de sombra, de todos esses arquétipos e partes que a gente diz aqui, existem para nos auxiliar. Então, vamos aprender com a sombra da órfã, com a rebelde, porque ela pode nos ensinar que o mundo pode de fato nos ferir. Isso é verdade. Mas é ela também quem, quando acolhida, em vez de obedecida cegamente, nos entrega a lucidez que precisamos para escolher, né, de forma consciente em quem confiar. Então a gente não vai sair por aí como a inocente que fantasia, nem como a rebelde que se fecha numa máscara, numa prisão de frieza. Mas a gente vai aprender a discernir aonde entregar o nosso amor, o nosso pertencimento, aonde a gente pode se sentir segura. E a gente faz isso com compreensão, né? Então, bora compreender. Dissemos há um tempinho, então, que a nossa parte consciente, o ego, ele cria as personas, as partes externas, para se adaptar ao que está acontecendo na nossa vida, né? E ele criou, então, a parte gerenciadora, que é a parte da rebelde, né? Essa parte negativa do arquétipo da órfã. E ela existe dentro de nós para tentar nos proteger da dor, da vulnerabilidade, de entregar nosso amor e nosso desejo de pertencimento a quem não vai conseguir suprir nada disso. Com tudo isso acontecendo dentro da nossa psique, a gente tem que ter em mente que essas partes que existem, elas acabam ficando alheias ao contato com o self, com o nosso núcleo gerenciador da psique e com a nossa parte mais autêntica. Vocês lembram daquele portal que eu desenhei? Parecia uma bolinha, uma pokebola? Então, lembram que o self está no meio, né? Ele é o centro gerenciador de tudo isso que existe aqui na nossa maravilhosa máquina mental? Então, vamos pensar o seguinte. Se existisse um jeito da gente compreender esse self, trazer um pouco mais desse núcleo para a consciência, para a luz, para que a parte rebelde ela pare de pensar que ela precisa governar a nossa psique sozinha
e assim a gente consiga alcançar um pertencimento que realmente interessa, que é aquele que vem de dentro, a gente não vai querer saber. Por isso que a gente está aqui. Porque o Richard Schwartz também criou, o mesmo que criou o sistema de modelos familiares internos, o IFES, 8 características que descrevem as qualidades desse nosso self. Aquilo que somos quando nenhuma das partes protetoras está no comando. E ele chamou isso de os 8 Cs do self. Bora entender uma a uma o que cada característica, o que cada C do self tem para nos ensinar. A vigília, né, o estado de vigília constante cansa até mesmo aquele que está sendo protegido, né? Então a rebelde vive em estado de alerta. Ela testa, analisa, desconfia, antes mesmo de sentir. E esse alerta permanente, ele cobra um preço muito alto do nosso corpo e da nossa mente, que acabam nunca descansando de verdade. Né? O sede, calma, aqui então, não pede que deixemos a guarda baixar de vez. Pede que percebamos que existem outras formas de estarmos presentes, que não dependem de vigilância integral, que a gente pode sim se sentir seguras. Nem tudo que a gente sente hoje pertence ao momento, pertence ao presente. As partes gerenciadoras, elas costumam confundir um medo antigo com um perigo atual, um padrão herdado com uma escolha de agora. E quando essa confusão comanda, a gente reage ao passado, mesmo diante de uma pessoa ou de uma situação completamente nova. O segundo C aqui, então, de clareza, é a capacidade que a gente tem de separar as duas coisas. Que a gente aprendeu a carregar, que veio do passado, por herança familiar, por coisas que aconteceram lá no primeiro ambiente da infância, do que de fato existe hoje. Que tal, então, perguntarmos de onde vem a insegurança, a ausência de pertencimento antes de julgar, hein? Diante de uma vontade repentina de afastar alguém antes da decepção acontecer, o hábito costuma ser julgar essa reação como um exagero ou uma fraqueza. O terceiro C, de curiosidade, ele nos convida a fazer diferente, a parar de perguntar de onde vem esse impulso, em vez de ficar obedecendo cegamente a ele e depois, ainda por cima, nos culpando quando a gente sente. Lobas sábias que estamos nos tornando, resistimos à tentação de querer que essa parte rebelde desapareça por completo de dentro de nós, né? Porque afinal a gente já percebeu que ela também pode nos ensinar coisas importantes, coisas úteis para a nossa vida, como não sair por aí também dedicando 100% de nós, da nossa confiança, do nosso pertencimento à toa por aí. Né? E essa verdade é que a parte sempre quis nos proteger, ela jamais quis nos sabotar. A parte nasceu para nos proteger de uma dor que em algum momento da nossa história foi real e era forte demais para ser compreendida, absorvida pela nossa razão, nosso ego. Compaixão, então, é reconhecer esse esforço sem precisar concordar com o método que a parte escolheu para tentar nos manter seguras. Assim, o quarto C característico do self, paixão, nos ajuda a sermos compassivas até mesmo e principalmente com as nossas sombras e quando a gente erra. A combatividade, a reatividade, né, aquilo que a gente está chamando aqui de atira primeiro, depois pergunta, é uma forma de fugir do medo da gente ser abandonada. Então, ficar, permanecer, sustentar a presença, mesmo com esse medo ativo em nós, funciona como o oposto exato deste ataque preventivo. O C de coragem, aqui então, esta característica número 5 do self, significa decidir ficar, mesmo com medo, em vez de nos anteciparmos a ele através do ataque. Eis aqui um dos valores inegociáveis do projeto TML, a criatividade. A gente está aqui quase todos os dias querendo construir uma vida plena e criativa e já percebeu que existe mais de um roteiro possível de pertencimento.
Ainda que o lar da infância, as pessoas com quem convivamos ou a própria cultura tenha nos ensinado que existe uma cartilha invisível que repete uma lista, né, uma fórmula que se a gente vir ticando todos os itens a gente vai ter o nosso final feliz, já descobrimos que não é assim em absoluto. O pertencimento naquele contexto muitas vezes é construído sobre silêncio, cobrança ou ausência, mas chega de repetir esse roteiro. Revolucionário mesmo é usarmos este ser característico do self, de criatividade, para viver com maturidade novas formas de pertencer. Formas que ainda não experimentamos, formas que talvez a gente nunca tenha visto pessoas praticando ao nosso ao redor. E a gente vai ser revolucionário e vai tentar. E se a gente conhece alguém que vive o pertencimento a partir do amor próprio, então, é consolador demais saber que se essa pessoa conseguiu, a gente também consegue. Este é o C do Self que nos ensina a seguirmos, mesmo sem garantias absolutas, já que é a parte rebelde que pede provas antes de querer se abrir, né? Ela que quer ter certeza de que não vai se machucar de novo. Mas certeza, essa aí que a gente imagina, certeza absoluta, o mundo não oferece a ninguém. A gente já percebeu isso também. Confiança, então, é sustentar o nosso próprio processo, mesmo sem essas garantias externas, apoiados na perspectiva interna, na percepção de que a gente vai saber lidar com tudo que vier. Então, no oitavo, o último C, o discernimento adquirido, ele vira uma ponte. A conexão resume na prática tudo que a gente atravessou até aqui. Possibilidade concreta de nos aproximarmos sem o gatilho automático de ataque preventivo. Conexão, então, coloca o discernimento que a órfã nos ensinou como um veículo a serviço de nós, sem querer nos apagar, nos tornar frias, rebeldes, sem causa. Não é sobre baixar a guarda ingenuamente. Perceberam? Pertencer de verdade é sustentar uma proteção que já não precisa gritar rebeldia. Quando a gente permite que a parte, que a consciência, entre em contato com o nosso self, a gente faz com que a órfã, essa rebelde, ela descanse. Porque ela já não está mais sozinha tentando nos proteger de todas as vulnerabilidades e dores do mundo. E aí ela pode usar as suas potências para potencializar aí cada um desses 8 Cs característicos do nosso self, para que eles se espalhem aí por toda a nossa psique e a gente consiga então viver a partir da nossa verdade interior, do nosso pertencimento, não a partir de sombras, partes exiladas, partes gerenciadoras. E é exatamente esse tipo de liderança que pode ter ficado aí um pouco complexo, que vai se simplificar agora a partir do ritual que a gente vai propor para esse finalzinho do nosso aprendizado na quarta casa e em Câncer. O ritual deste portal é longo, exige um pouco de determinação, constância e vamos lá. Porque assim, esse ritual, ele não pede que a gente confie em tudo, em todos de uma vez, que saia por aí achando que o mundo é purpurina e unicórnios. Já percebeu que não é sobre isso, né? A gente vai, então, treinar a liderança do self. A gente vai colocar o self onde ele tem que estar, subir um pouquinho mais do inconsciente para o consciente, ganhar aí essa expansão de consciência, fazendo pequenos gestos e repetindo uma frase por dia durante 8 dias. E a gente vai escolher, então, sustentar esta frase âncora e este pequeno gesto corporal. Eu vou explicar tudinho para vocês agora. A cada dia, a gente vai escolher um dos 8 Cs. Vai repetir a frase âncora que eu vou passar daqui a pouco. Associado, então, a um pequeno gesto. Eu vou dar aqui o guia prático. Você pode depois assistir o vídeo, parar. Mas, se você quiser, por escrito, cada frase âncora e cada explicação de gesto, me manda uma mensagem aqui nos comentários deste vídeo, que eu mando o texto para vocês. Belezinha? Vamos lá?
Então aqui vai o guia prático do ritual 8 dias, 8 Cs. Vamos lá? Então a gente vai desenvolver as 8 características principais que o Dr. Richard Schwartz diz que o nosso self tem durante 8 dias. E a gente vai escolher então por onde começar, não precisa seguir a ordem que está aqui, mas a gente vai pegar uma característica por dia, importante, só uma, para a gente não ficar muito assoberbada. E a gente vai agir então de acordo com o guia que eu vou começar a falar agora. Vamos lá? Dia 1. A característica é a calma. A frase âncora é a seguinte: eu posso ficar aqui, mesmo sem controlar tudo. O gesto é trazer a mão ao peito, respirar fundo antes de responder às situações que geralmente nos engatilham, aquelas situações onde a gente procura resolver tudo para todos, ou a gente não consegue delegar e aí acaba ficando esgotado por excessos de responsabilidades. Se identificaram? Ó, essa carapuça serve para mim também. Eu já adianto que acho que vai ser um dos Cs mais difíceis. Mas então a gente vai pensar na frase, vai levar a mão ao peito antes de tomar decisões que a gente já sabe lá no fundo com a nossa intuição que vamos assoberbar demais, certo? Então eu posso ficar aqui mesmo sem controlar tudo, levando a mão aberta aqui ao nosso peito, sentindo a nossa existência. Esse é o dia 1. Vamos para o dia 2. A característica do self do dia 2 é a clareza. Frase âncora: eu enxergo o que é meu e o que eu aprendi a carregar. O gesto é fazer uma pausa breve e levar a mão à testa, antes de decidir em questões que envolvem emoções profundas aí relacionadas ao pertencimento. Então a gente vai dizer: eu enxergo o que é meu e o que eu aprendi a carregar. Chegou o C de curiosidade no terceiro dia. A frase âncora: antes de julgar essa parte, quero entender de onde ela veio. O gesto, ó, é a gente inclinar um pouquinho a cabeça, sabe como se fosse fazer uma prece? Quando a gente precisar ir, quando a gente estiver já entrando naquela espiral de flashbacks pro passado, sabe? E tal, e aí vem aquela sensação, nossa, de estar sobrecarregado, de sentir muita culpa. Ó, curiosidade, a gente vai abaixar aqui, porque antes de julgar como a gente se sente, a gente precisa entender de onde brotam esses sentimentos, né? E lembrar que a parte sugere um padrão de comportamento, de resposta, mas que a gente não é obrigada a seguir, especialmente agora que a gente está fazendo a ponte com o nosso self, só, né, que é a nossa parte mais divina, a nossa parte interna. Então, que só quer o nosso bem. E aí a gente vai fazer essa conexão usando o C da curiosidade. No quarto dia, a gente vai desenvolver o C da compaixão. Frase âncora: essa parte agiu para me proteger, não para me sabotar. Então a gente vai pensar isso quando inevitavelmente a gente pisar na bola, que vai acontecer, né? Então a gente vai fazer uma técnica que eu aprendi com uma das minhas mentoras, a Neuza Tamayo, a Neuzinha, que é o abraço da borboleta e o balancinho. Então a gente vai levar uma mão no ombro, a outra mão no outro ombro, ó, ser compassiva conosco mesmas. Às vezes só o que a gente precisa é isso aqui, ó, uma balançadinha. Parece uma coisa meio absurda a princípio, assim. Eu vou dizer por experiência própria que a primeira vez que eu tive contato com isso, com a Neuza ensinando isso, eu pensei, quê? Mas faz sentido quando você começa a praticar. Quando você precisa ser compassiva com você mesma. Eu preciso ser compassiva comigo mesma. Nós precisamos estender a compaixão que a gente estende a um familiar amado, a um amigo querido, a nós. Por que a gente é tão dura conosco? Então vamos ser compassivas e vamos pensar: se eu errei, essa parte agiu para me proteger, não para me sabotar, levando aqui uma mão ao ombro, a outra ao outro ombro, ó, e dando uma leve balançadinha. Combinado? Quinto dia, o dia número 5, característica é a coragem. Frase âncora:
Eu posso ficar mesmo se eu sentir medo de ser abandonada. Gesto, ó, é o gesto de força. Vamos desassociar esse gesto de políticos, de jogadores por aí, né? De gente que tá fazendo ele à toa, mas vamos pensar num gesto de força feminino. Ah, o gesto é a mão fechada, levantada aqui, ó, no muque. Se a gente quiser, a gente também pode dar uma batidinha no peito, ó. Eu consigo, eu tenho coragem. Eu posso ficar, mesmo se eu tiver com medo de ser abandonada, ó. Dá aquela batidinha aqui. Quinto dia. Sexto dia, a característica é a da criatividade. Frase âncora. Existe mais de um jeito de pertencer além do que eu aprendi na infância. Gesto aqui, ó. A gente abre a palma das mãos como quem recebe uma possibilidade nova todas as vezes que a gente percebe que a gente está recaindo em padrões, como por exemplo, esperar que a segurança venha de fora e não da nossa própria fortaleza interna. Sétimo dia, penúltimo, estamos no ser de confiança. A frase âncora. Eu confio no meu processo mesmo sem garantias externas. O gesto aqui, vocês não vão ver, mas eu vou descrever, é nos afirmar, colocar ambos os pés no chão. Pode ser descalço, calçado, do jeito que você se sentir melhor por alguns segundos, quando a dúvida, a culpa e a sensação de nos sentirmos incapazes for sobrepujante, for demais. A gente, ó, a terra entra em contato com o solo firme, porque isso faz, né, é uma metáfora para as nossas próprias raízes internas. Nós temos essas raízes, elas são muito fortes, então a gente tem que encontrar essa fortaleza e essa segurança e através desse gesto super simples que a gente pode fazer isso. Então, para o oitavo dia, o último seu da conexão, a gente vai ter a seguinte frase âncora. Eu posso me aproximar sem precisar atirar primeiro. Pro gesto da conexão, a gente vai precisar de uma almofada ou de um travesseiro. Ó, eu tenho aqui um travesseirão daqueles de corpo. Da hora. E a gente vai, ó, abraçar esse travesseiro. Parece um gesto infantil, né? Mas a gente tem ideia, né? A gente às vezes esquece que a infância, as crianças, elas fazem coisas instintivas. Elas se autorregulam melhores do que quando a gente cresce e aí entra o ego com milhões de justificativas que fazem com que gestos simples como esse, ah, isso é bobeira. Não, não, não é, não é. Confia. Então a gente vai abraçar uma almofada, um travesseiro, quando surgir aquela tensão que a gente, né, que vem da rebelde aí, que vai continuar habitando e vai ressurgindo em alguns momentos da gente, quando a gente tá sentindo que um relacionamento tá chegando ou se aprofundando e a gente quer fugir, né? Não vamos fugir, vamos abraçar este objeto cientes de que não importa o que aconteça no relacionamento externo, com pessoas, com o mundo, o relacionamento principal da nossa vida, que é o nosso, conosco mesmas, ele não será abalado. Então, Lupitas, o ritual é esse. São 8 dias para a gente desenvolver esses 8 Cs e perceber que o pertencimento, que muitas vezes a gente busca lá fora, primeiro, ele precisa acontecer aqui dentro. Ao final desses 8 dias, 8, que é o número do arcano da força, que a gente associa aqui no TVL, a mulher selvagem, né? Aquela que cocria com os seus instintos. Isso não poderia ser mais simbólico? O 8 aqui, então, trazido pelo Dr. Richard Weiss, que a gente já faz aí uma pequena conexão com o tarô. Cara, depois desses 8 dias, talvez você queira fazer uma anotação aí sobre a experiência, sobre qual desses Cs foi o mais difícil de sustentar. E se quiser compartilhar com a gente aqui no TML, também deixa comentários aqui nesse vídeo. Vale lembrar também que esse ritual ele não tem prazo, ele não precisa necessariamente ser feito sob o sol em câncer, tá? Mas como todos os ensinamentos das rodas das lobas, a gente está aqui há 8 portais conversando com vocês, a gente está usando arquetipicamente as energias astrais do Sol, passando pelas casas astrológicas, pelos signos, como fonte de aprendizagem, né? Como uma experiência.
e para nos levar sempre à nossa intenção de vida plena e criativa. Então, isso vai acontecendo durante o ano e todos esses portais, tudo que a gente está falando aqui, os arquétipos na luz, na sombra, o portal principal e depois a prova, que sempre vem em seguida, isso pode ser aprendido durante qualquer tempo, até o fim das nossas vidas, se a deusa quiser. Ao finalizarmos, então, a travessia pela quarta casa, percebemos que as raízes emocionais profundas podem sim ditar quem nos tornamos, criando padrões aí de repetição em personas, máscaras, partes gerenciadoras ou exiladas, ou ainda complexos. E que a gente passa, provavelmente, uma boa parte da nossa existência experimentando tudo isso sem saber nomear. Mas esse tempo acabou, hein? E isso deve ser celebrado, porque a gente não vai aqui perder tempo nos sentindo mal pelo que já aconteceu, quando foi o que era o melhor que a gente podia fazer com tudo que a gente tinha naquele momento. Nesse, que é o oitavo portal da Roda das Lobas, a gente aprendeu com a sombra do arquétipo da órfã, que é a rebelde, que também nos ensina que um pouquinho de desconfiança é como canja de galinha, não faz mal a ninguém. Mas quando essa parte ela acaba tomando, sequestrando aí a nossa consciência, impedindo a nossa conexão com o self, que é quem realmente somos, aí sim ela nos prejudica mais do que nos ajuda. A partir desse conhecimento, então, vamos acolher e sermos compassivas com essa parte que deve estar exausta de tanto tentar nos proteger dos perigos que muitas vezes já nem existem mais. A gente vai ser grata ao trabalho realizado por ela e vai deixar claro que na caminhada para nos tornarmos lobas soberanas, a gente pode sim lidar com algumas sombras. Na verdade, a gente está aqui o tempo inteiro integrando essas sombras, olha só, que maravilha. E ao fazer isso, a gente percebe que a prova real do pertencimento nos leva à percepção de que, ao contrário do que a cultura nos ensinou sobre buscar amor lá fora, o relacionamento mais importante de todos é o que a gente tem com a gente mesmo. Partindo da nossa fortaleza interior, o pertencimento ele deixa de ser um risco e passa a ser uma escolha soberana. Encerramos o oitavo portal da Roda das Lobas, a prova do pertencimento. A gente percorreu a quarta casa, a sombra de câncer, entendendo que pertencer é liderar com self. Ah, liderar tudo, até mesmo as partes que querem aí nos proteger a qualquer custo. Mas a roda das lobas não para de girar e depois de fazer as pazes com as nossas raízes emocionais, algo em nós já começa a querer arder de outras formas. Arder com o fogo de Leão e a quinta casa astrológica no nono portal, onde a gente vai investigar uma pergunta que só pode ser feita depois que já sabemos onde pertencemos. Que vida desejamos criar? O portal 9, o fogo criativo, chega no dia 26 de julho, domingo, e até lá nos vemos toda semana honrando os ciclos internos e lunares no Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade. Belezinha? A roda das lobas já está girando e todas nós que escutamos esse chamado, começamos pouco a pouco a recuperar a nossa soberania. Deixe seu like, comentário nesse vídeo e sigam os nossos perfis. A descrição para tudo, ó. Os links para tudo estão aqui na descrição deste vídeo. Beijo e até mais.